Olá, o tema de hoje é o legado da visita do Papa. Estive recentemente no Rio de Janeiro e pude perceber, até falando com um amigo argentino, o encantamento que o Papa provocou nos cariocas. Convidamos hoje um padre que esteve com o Papa no Vaticano em junho deste ano. Convidamos também um dentista, 2 jovens que estiveram na Jornada Mundial da Juventude no Rio e, só para causar uma certa polêmica, um neurocientista meio agnóstico, meio ateu. Nós vamos conversar com um padre italiano. Olá, Padre Luigi. Ô padre, como é que foi esse seu encontro com o Papa Francisco em junho? Então eu fui no início de junho para a Itália para visitar a minha família e para outras coisas e parei alguns dias em Roma. Sei. E procurei logo, depois de uma missa no Vaticano, de manhã cedo, um cardeal que é meu amigo, que é uma espécie de parroco lá do Vaticano. E falei, Eminência, o senhor me ajuda? Eu gostaria de celebrar a missa com o Papa. E diz, padre, tem 4.000 padres e bispos que fizeram o pedido. O senhor tem possibilidade daqui a 5 anos. Mas falei, mas eu vou embora daqui a um mês. Eu quero levar ao Papa o carinho dos universitários de Araçatuba, da minha família, e levar a bênção dele. E falei, o senhor tem muita força. Ele disse, padre, eu sou somente um padre vestido de cardeal, não tenho nenhuma força. Mas falei, o senhor experimente. Esse cardeal é amigo seu? Eu tinha encontrado ano passado, é um santo. É um santo, um grande orador, inclusive. É realmente uma pessoa boníssima. Ele escreveu vários livros. E lembrei para ele os livros que eu tinha lido. E ele falou, bom, vou tentar. O fato é que 3 dias depois, eu estava lá numa pensão chamada Casa do Clero do Vaticano, onde me hospedo quando estou em Roma, com os outros padres e bispos, e recebo um telefonema, eu estava jantando, e dizia, estão chamando a secretaria do Papa, o Dom Luigi Favero. Então eu levantei, fui ao telefone, era o secretário do Papa, e disse, padre, o senhor, naturalmente em italiano, diz, o senhor pediu para celebrar com o Papa na Casa Santa Marta, onde ele mora, na pensão dele do Vaticano. Diz, pedi, o senhor é do Brasil? Sim. Então, segunda-feira, o senhor venha às 6:30 da manhã, porque às 7 horas tem a missa. Imagina, era sexta-feira. Então fui para lá, às 6:30, naturalmente tinha outros 10 padres, 3 bispos, e depois um grupo de leigos. Nos vestimos, nós padres, e depois começou a missa. O Papa entrou, celebrou a missa, fez um sermão. No final da missa, ele voltou, tirou os paramentos, como nós sacerdotes, tirou os paramentos litúrgicos, se colocou no meio do povo, numa cadeira normal, no meio do povo, a fazer o agradecimento, por 10 minutos assim, concentrado, rezando, não? Simplesmente. E depois saiu da igreja, e lá tem o hall de entrada da pensão, do hotel, onde mora o Papa. E ele recebeu um por um. Então tinha um cardeal, 2 bispos, depois estava eu. Eu cheguei, então, na presença dele, e falei para ele, Santo Padre, eu venho do Brasil, do estado de São Paulo. E quando viu isso, ele falou, então nós éramos vizinhos. Diz, eu em Buenos Aires, olha a humildade dele. Eu em Buenos Aires, o senhor ele falou, lá em São nós Paulo. Éramos vizinhos? Éramos vizinhos.
E falei, olha, eu construí uma universidade católica salesiana em Araçatuba, que fica a 500 quilômetros de São Paulo. Então ele começou a fazer-me perguntas. Sim. Quantos alunos que estão? Ele perguntou? Ele perguntou quantos alunos, porque ele é jesuíta. Os jesuítas é a congregação da inteligência da igreja. Sim. Ele também trabalhou em universidade. E perguntou como são os jovens aqui. E eu falei, gente muito boa. O povo é muito religioso, muito católico, eu disse, eu conheço. E ele naturalmente tinha esse interesse grande porque viria ao Brasil na sequência. Exato, né? Eu, inclusive, tenho que dizer, como é possível que eu fui atendido súbito logo neste pedido? Por isso, o senhor acha? Eu acho que isto é, eu trabalhava no Brasil, ele estava vindo para o Brasil. Eu trabalhava na universidade com jovens. Então, a meu ver, a ele interessava realmente ouvir alguma coisa, porque ele vinha no Brasil. Ele interessava porque eu trabalhava com jovens. Ele tem um carinho muito grande, porque toda a vida dele ele passou com jovens. Somente como bispo, depois se alargou. Então, depois, em um certo momento, eu falei, Santo Padre, aqui tem um livro da cidade onde eu moro, lá no estado de São Paulo, e aqui tem também a história da Universidade Católica Salesiana, Unisalesiano. E eu mostrei para ele, então, um livro, tá vendo? Ele foi a cidade, fazer marketing do Salesiano lá no Vaticano. E depois, porque se eu não faço marketing, quem que vai fazer? Muito bem. Eu mostrei para ele. E em um certo momento eu mostrei a fachada. A fachada, tá vendo, aqui. Do prédio. Ele falou, é muito bonita a sua universidade. Disse, parece estar num outro mundo, não na América Latina, ele falou. Gente, esse Padre Luigi é um marqueteiro que eu vou ter que fazer pós-graduação com ele. Vamos lá. Então ele fez outra pergunta, depois falei, Santo Padre, eu quero pedir a bênção para o Senhor, para a cidade de Araçatuba, onde eu moro, a minha universidade para os jovens, todos aqueles que trabalham, também para a minha família, e todas as pessoas que eu carrego no meu coração. Ele falou, de coração eu abençoo, mas eu peço ao Senhor de rezar por mim, e diga ao povo de rezar por mim. Eu falei, Santo Padre, lá no Brasil estamos todos apaixonados pelo Senhor. Então ele sorrindo disse, Francisco Mania. Ele falou, ele é bem humorado. Muito humorado. A sensação que a gente tem é de falar com um pai, mas com um pai que se alegra com as coisas que ouve, é curioso. Então não uma coisa protocolar, realmente o encontro de uma pessoa que encontra outra pessoa e que quer dar força, alegria. Imagina quantos problemas tem o Papa. Ele, quando encontra as pessoas, se transforma, esquece os seus problemas para dar alegria. E foi muito bonito. E aí o senhor acabou esquecendo de entregar o livro? Pois é, então eu mostrei tudo, eu fiquei com o livro. Depois cumprimentei, beijei a mão e fui embora, porque vinha também outros para falar com ele. Depois de 5 metros que eu fiz, olhei, falei, olha, o livro está comigo, e devia entregar para o Papa. Então eu voltei atrás. Ao lado do Papa estava o secretário dele. Ele falou, Padre, onde o senhor vai? Eu falei, eu vou entregar para o Papa, porque eu esqueci o livro. Não, disse, pode dar para mim que eu entrego para ele. Eu falei, não, eu mesmo. Então eu fui atrás e toquei assim, falei, Santo Padre, desculpe. Quebrou totalmente o protocolo, né? Completamente, mas o protocolo do Papa é protocolo simples. Que ele é de um pai. E falei, Santo Padre, esqueci de entregar-lhe o livro. Então ele olhou para mim surpreso e falou, grazie, isto é, obrigado. Ele ficou com o livro, eu cumprimentei e foi. De maneira que o livro está com ele. Querendo saber se o Papa pelo menos folhou o livro de Araçatuba. O que o senhor acha? Folhou porque eu folhei na presença dele. Para garantir. Para garantir. Não sei se folhou depois. Mas eu folhei na presença dele. O fato é que ele falou, está muito bonita. Também a cidade, diz, é grande. Eu quero saber, o senhor teve essa vivência com ele lá e depois o senhor sentiu pelos meios de comunicação o impacto da visita dele no Brasil. Basicamente, eu quero saber do senhor, o que mudou do Papa anterior para esse e o que mudou da fé do brasileiro católico depois da visita dele?
Bom, eu era amigo do Papa anterior. Sim. Quando eu estudava em Roma, encontrei com ele, jantei com ele. Eu me lembro, na entrevista que o senhor nos deu aqui, o senhor contou Exato. isso. É um ser superior também, ele não é por acaso. Depois, a simplicidade, a humildade dele é impressionante. Ele teve até a humildade de deixar o pontificado, quando viu que as forças não eram mais suficientes. Então, é um grande Mas o Papa. interessante é que a humildade dele, apesar de ser real, e a gente viu por esse ato do ex-Papa, não passa para os outros como a humildade do Papa Francisco. É verdade. Né? Como dizer, o gesto deste Papa é de um calor humano, de uma humildade que realmente impressiona. Ele dá gesto de humildade. E se vê que é tudo natural aquilo que ele faz. Mas eu quero saber se este papado é mais democrático. Olha, aquilo que eu vi no Vaticano, que não se sabe se ele é mais humilde ou mais esperto. O Francisco Mania, que bárbaro. Então, não é por acaso que o chamaram neste lugar, num momento difícil da Igreja Católica. Então, a Igreja precisava de uma pessoa humilde, mas de uma pessoa também muito decidida, porque a Igreja Católica, quer ou não quer, todo mundo olha para ela. A voz do Papa é a voz que todo mundo, os poderosos e os humildes, ouvem. Mas eu quero que o senhor me diga uma coisa que mudou do Papa anterior para esse. Bom, eu percebi no Vaticano esta mudança. E você entra no Vaticano, todo mundo acolhe hoje realmente com alegria. Com alegria. Com festa. Como faz ele? Desde os guardas suíços até os padres, os bispos que trabalham lá. Se vê que o clima mudou. Não é mais aquele clima assim de seriedade, disso. É de acolhida. O fato é que eu fui atendido logo no pedido. Eu percebi. E eu quero saber se foi um bom investimento para a Igreja Católica ter o Papa Francisco no Brasil. Mudou alguma coisa depois da visita dele? Mas claro que o Papa nos ensinou que existe outra maneira. Aquilo que as pessoas precisam é de amar e ser amados. E nós vimos que ele veio trazer isso. Isto é, para ele não existem barreiras, não existem ideologias, existem pessoas que devem ser amadas, com seus problemas, suas alegrias, sua identidade. Então isso é realmente aquela famosa frase, quem sou eu para julgar? Isto é, o Papa, para nós, é aquele que ele julga. É dizendo, quem sou eu para julgar? As pessoas precisam ser amadas, porque o que vale é quando eles procuram a Deus, o Senhor. Isto é, para nós padres, para a igreja, foi um grande ensinamento. Isto é, estamos aqui não para julgar, para amar. Uma pergunta que eu vou fazer para todos os convidados de hoje é sobre a vaidade. Eu voltei recentemente a Roma também, eu fico encantado com o Vaticano, pego minha bicicletinha, vou, olho, e eu fico encantado com as colunas. Eu acho que eu falo, impossível que alguém que tenha pedido para que aquele prédio fosse feito não fosse vaidoso. E aí, é óbvio que vaidade só muda de objeto. Tem gente que gosta de carro lindo, outros gostam de esposas lindas, outros gostam de ser recebidos pelo Papa. E todo mundo hoje que esteve aqui, que esteve com o Papa, eu sinto uma certa vaidade de ter estado com o Papa. Como anda sua vaidade, seu ego, Padre? Bom, eu digo sempre também nas minhas pregações que quem colocou a vaidade dentro de nós é Deus. Faz parte da natureza humana. Quem vai tirar, a gente não sabe. Seria hipocrisia negar isso. Porque subir na vida não esmagar os outros, mas subir na vida, ser feliz, tornar felizes os outros, é uma vaidade, a vaidade é também uma força. Uma força, eu concordo. Vaidade é uma grande força. Eu acho que se a gente acorda de manhã e diz, eu sou pobre e coitado, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim, o que é que eu vou fazer a mim e aos outros? Eu acho que Deus nos deu as qualidades, etc. Realmente para nós e para os outros. Então, um pouquinho de vaidade faz bem. Agora eu gostaria, para a gente encerrar o bloco, que o senhor me dissesse aquelas duas metáforas que eu ouvi o senhor dizendo num café da manhã e que eu adorei. A metáfora do catavento e a dos dois mares de Israel. Aqui precisaria mostrar o catavento. Não, mas todo mundo tem um catavento. É o logotipo da nossa semana cultural de setembro, na União Salesiana, de Cidadania e Cultura. O logotipo é um catavento, todo colorido.
que é também um tipo ventilador. O que é que faz o catavento, o ventilador? Ele pega aquilo que está no ar, e empurra e joga. Então, a universidade deve ser um catavento. Ele pega, sente o ambiente das pessoas, das coisas, etc., a cultura, e depois espalha. Não existe para si, existe para os outros. É que eu sempre pensei no catavento, com o verbo catar, de catar o vento, e nunca pensava dele devolver um vento bacana. Toda instituição, também a televisão, também o seu programa, é um catavento, colhe e devolve. E devolve. Diferente, inclusive. Né? E os 2 mares de Israel? Então, no Israel existe um lago, porém é chamado mar, mas não é um lago. Lago de Tiberíades, o mar da Galileia. E depois existe o Mar Morto. No norte tem este lago, Jesus, a cidade onde ele viveu, Nazaré, Cafarnaum, fica perto do lago de Tiberíades. E depois tem o Mar Morto, que fica perto de Jerusalém. Qual é a diferença destes 2 mares? Um é um lago, então recebe a água do rio, como chama? Não tem problema, recebe a água do rio. Jordão, do rio Jordão. Recebe e depois passa. Entre este lago e o Mar Morto, são 120 quilômetros. E depois chega ao Mar Morto. O lago de Tiberíades, o mar da Galileia, é cheio de vida, de peixe, tudo florido ao redor, porque é água potável. O Mar Morto é tudo salgado, 10 vezes mais do que o mar normal. E lá não tem vida, nem peixe, é um deserto ao redor. Então, eu estava dizendo, a nossa vida, também a nossa universidade, Unisalesiano, devemos ser lagos, não mar mortos. Isto é, nós recebemos dos outros, e nós devemos devolver. A água deve continuar a correr, não parar em nós. E quando para, como no Mar Morto, não tem mais vida. Então, existem as 2 concepções da vida. Uma da generosidade, viver para Deus e para os outros. Existe aquela do egoísmo. O egoísmo não leva para nada. E o senhor terminou dizendo que a infelicidade começa quando a gente se fecha. Quando se fecha. Quando a gente não dá para os outros. E por isso também o catavento, nós não vivemos para nós, vivemos para os outros. Questão de opinião, volta já. Falamos hoje sobre o impacto de estar com o Papa, tanto de araçatubense que esteve com ele no Vaticano, como de araçatubense que esteve com ele no Rio de Janeiro. Para esse bloco, nós pedimos uma participação do neurocientista Roelf Cruz. Fizemos algumas perguntas, ele que tem também uma coluna aqui na Folha da Região e é professor da Unesp. Então, neste bloco, de vez em quando, ele vai entrar respondendo a uma pergunta que eu fiz para ele, já que ele é meio agnóstico, meio ateu. Oi, Arthur, tudo bem? Bom, Arthur, o conceito de agnóstico e ateu é diferente mesmo. Agnóstico está relacionado com saber, com conhecer. Bem dos gnósticos, aquela seita religiosa do início da era cristã, que eles achavam que sabiam, eles tinham certeza, não tinham dúvidas, eles sabiam. Posteriormente, aí no século XIX, eu acho, aí veio o termo agnosticismo, aquele que não sabe. Né? E eu sou um agnóstico em relação, por exemplo, à existência de Deus, ao sobrenatural. Por quê? Porque quais são os mecanismos que eu utilizo para tentar ter esse conhecimento? A ciência. A ciência, como forma de conhecimento, está longe de ser perfeita, mas é a melhor que temos. E eu não posso, através da ciência, ter certeza, saber se Deus existe, ou muito menos se Deus não existe. Então, eu sou agnóstico em relação a Deus, em relação ao sobrenatural. Isso não quer dizer que eu seja agnóstico, 50% acredito, 50% não acredito. Não. Pela minha experiência de vida, pelo que eu aprendi sobre a origem do universo, do homem e outros assuntos relevantes,
eu acho muito pouco provável a existência de um Deus bíblico, por exemplo, ou mesmo do sobrenatural. Eu não acredito. Você vê, ateísmo não está relacionado com saber, está relacionado com acreditar ou não acreditar. Então eu sou agnóstico porque eu não sei, e eu sou ateu porque eu não acredito. Tá bom? Mas agora nós vamos entrevistar Oswaldo Magro Filho, o Dinho. Ele é um dentista de Araçatuba e professor da FOA. Ele faz parte da Turma do Bem e foi premiado como o melhor dentista do mundo pela ONG Turma do Bem. Como tal, ele foi acolhido pelo Papa Francisco no Vaticano por causa da Turma do Bem. Olá, Dinho, tudo bem? Oi, como é que você está, Arthur? Tudo bem, você sabe que hoje eu roubei a faixa do Dinho, foi com esta faixa que ele foi representar Araçatuba no Vaticano, né? Bom, o que é o Estado laico? O conceito de Estado laico, sem entrar assim num aspecto técnico muito difícil de entender, é o Estado que respeita, né, todas as opções de crença ou de não crença dos cidadãos. Ou seja, ele não privilegia nenhum tipo de crença ou de não crença, respeita todas as formas de pensamento neste sentido e é neutro, absolutamente neutro em relação a estes assuntos. E não pauta suas decisões por nenhuma pensamento teológico, ou seja, o Estado laico é norteado pela Constituição, pelo Estado de Direito, né, pelos direitos humanos, e não por um livro religioso em particular, porque se você opta por um livro religioso, você acaba excluindo, além do mais, todas as outras religiões. O Estado laico é aquele que mais protege a forma religiosa de ser, porque não toma partido por nenhuma delas. Isso mais ou menos já é absolutamente compatível com a democracia. O Estado não laico não é compatível com a democracia, né? Por exemplo, um Estado teocrático, um Estado governado, as leis, a Constituição são pautadas por livros religiosos. Não pode, isso está errado. Nós temos, por exemplo, o Vaticano é uma teocracia, mas aí tudo bem, é um pequeno Estado da Igreja mesmo. Alguns países do Oriente Médio são islâmicos, ou seja, são governados pelas leis religiosas e não é compatível com o regime democrático, que cada um pode ter a fé ou a não fé que quiser. Então, a forma compatível com o regime democrático, com o Estado de Direito, é o Estado absolutamente laico, é o Estado absolutamente neutro em relação à questão religiosa. Ele não incentiva a fé, nem a falta de fé. Ou seja, a palavra mais importante aqui é neutralidade. Eu acho. E essa, infelizmente, é uma noção que nós estamos perdendo no Brasil. Enquanto a Europa caminha a passos largos em relação ao Estado completamente laico, secular, nós aqui estamos, né, temos vários exemplos disso, vendo que o discurso religioso está invadindo a coisa pública, no poder executivo, no poder legislativo e até, infelizmente, no judiciário. Isso é um atraso, né, em relação ao Estado de Direito. Então, é essa a definição mais ou menos prática de Estado laico e por que todos, religiosos ou não religiosos, temos que lutar pelo Estado laico. Porque se o Estado não é laico, a tua religião um dia pode ser a religião perseguida pela religião dominante. Primeiro, Dinho, eu queria que você me falasse o que é a Turma do Bem. A Turma do Bem é uma organização social de interesse público fundada há 11 anos. E um dos principais projetos que ela tem é intitulado Dentista do Bem. O Dentista do Bem ele é voluntário e ele presta atendimento gratuito a jovens carentes de 11 a 17 anos que têm problema de boca, não têm acesso à saúde bucal e precisa de um dentista. Como é que uma pessoa que esteja nos assistindo agora, ou o pai da pessoa que tenha, do jovem que tenha entre 11 e 17 anos, sim, é isso? Sim. Pode entrar em contato com a Turma do Bem e tentar ser atendido gratuitamente? É importante entrar no site tdb.org.br, como está aí abaixo, é só dar uma olhadinha, e
pedir essa triagem na escola onde o filho estuda. Então é importante este jovem estar vinculado a alguma instituição. E esta instituição Como assim? faz o Se pedido... eu estudo no Instituto de Educação Manuel Alberto da Cruz, aqui em Araçatuba, eu posso pedir isso pessoalmente ou eu tenho que pedir que o IE peça por mim? A melhor maneira é procurar a direção da escola, a direção da escola entrar no site e fazer a solicitação da triagem. E aí o coordenador da cidade vai passar por lá, vai fazer uma avaliação dos jovens nessa faixa etária, olhar a condição bucal, ver a condição social, isso tudo é anotado numa ficha, vai para São Paulo, e São Paulo faz o índice de prioridade. O jovem mais próximo do primeiro emprego, o que é mais carente, que tem mais problema de boca, é o primeiro que será atendido. Então vai ter uma fila de espera. Em Araçatuba nós temos uma outra coordenadora fantástica, e ela que iniciou a Turma do Bem aqui, a Sandra Borg. Então nós trabalhamos juntos e eu quero dividir toda essa atenção com ela, que é uma trabalhadora incansável que não está aqui neste momento. Abraço, Sandra. E, então, nós fazemos essa triagem e Araçatuba já atendeu quase 270 jovens. Então, eu creio que... Mas é só Araçatuba ou é a região? O que aconteceu é que nós expandimos para cidades vizinhas. Bilac teve início, Turma do Bem, Valparaíso, Mirandópolis, Andradina, Ilha Solteira, Dracena. E isso tudo fez com que o nosso relatório fosse bem valorizado pela Turma do Bem. Então, quando você citou o melhor, nós não somos melhor em nada, né? Em números. Mas em números. O que aconteceu é um relatório, o dentista que mais faz pelo social da sua cidade ou região, segundo a Turma do Bem, é o melhor. E por que eu achei que isso cabia muito na nossa entrevista, na nossa pauta de hoje? Porque parece-me que o Papa Francisco causou celeuma no Vaticano quando disse que o importante para ir para o suposto céu é fazer o bem, até se quem o faz é ateu. O que o Papa falou, e que aparentemente o Vaticano não gostou nem um pouco, ele falou uma coisa que para mim é óbvia, é que se você faz o bem, se você é uma pessoa boa, generosa, altruísta, né, você iria para o paraíso do mesmo jeito, independente de você ser ateu ou não. Então, segundo essa declaração dele, os ateus iriam para o céu. E isso, claro, se eles praticassem o bem. Claro que isso a Turma do Vaticano já imediatamente foi em cima, né? Não gostou muito dessa ideia, depois foram desmentindo, que não era bem isso que o Papa quis dizer, mas... isso foi registrado na imprensa de todo mundo e isso é uma coisa legal, essa chance que um Papa tem de falar, mesmo que depois a hierarquia e a estrutura do Vaticano não aceitem essa declaração, está lá registrado. Se essa história da infalibilidade papal existe, então quem sabe... os ateus vamos para o céu, quem sabe, né? Aí quando eu vi esse nome, Turma do Bem, você ainda foi representando a região e o Brasil, né, ao Vaticano, falei, nós temos que estar com ele. Como é que foi ser recebido pelo Papa? Uma comitiva de 23 dentistas da Turma do Bem foi levado por um mantenedor até o Vaticano. E nós não tínhamos ideia que o Vaticano em si iria nos colocar numa posição tão privilegiada, porque é uma grande honra. Então estávamos lá representando 15 mil profissionais que são voluntários e quando lá chegamos eles nos colocaram bem próximo
ao altar onde seria celebrada a missa e toda aquela cerimônia pública para mais de 100 mil pessoas. Então, os 23 dentistas foram ali posicionados e, de repente, a guarda do Vaticano levou o presidente de honra, Fábio Bibancos, e ele me levou junto para uma posição em que teria a chance de ter um contato pessoal com ele. Então, ele passou, ao terminar toda a cerimônia, ele passou o Papa. O Papa, a guarda como que fechava o pequeno grupo e dava chance de conversar com os interessados. Daí o Fábio teve condição de falar com o Papa e explicar o que era a Turma do Bem em espanhol. O Papa foi tão humilde, porque ele ouviu, entendeu que era a Turma do Bem e falou, nossa, vocês são tão bons. E falou, orem por mim, pediu prece. Então, uma grande lição de humildade deste que é o representante do Vaticano, do Estado do Vaticano, e que nos acolheu. Foi uma grande honra, uma grande emoção. Mas eu quero saber como é que foi. Você teve até chance de falar com ele, mas não conseguiu, foi isso? Roscou falar com o Papa. Enroscou. Mas eu quero saber como é que foi beijar a mão do Papa. Uma grande emoção. Nós sabemos o que ele representa, o Estado e a honra que para nós da Turma do Bem seria estar lá. Então eu senti uma emoção bem profunda, foi uma experiência muito forte. A vantagem, como uma pessoa não religiosa que eu sou, da visita do Papa Francisco... Bom, esse Papa Francisco, eu acho ele muito inteligente, é uma pessoa extremamente carismática, ele conhece a América Latina e sabe o que dizer para agradar os latino-americanos, tem um discurso muito mais... tolerante que seu antecessor, na realidade seu antecessor era quase que um troglodita religioso, né? Pelos seus conceitos, pelos seus posicionamentos. O Papa Francisco teve esse lance aí em relação aos ateus, teve também uma postura de defesa em relação ao Estado laico, mas ele faz uma definição assim do Estado laico que puxa um pouco a sardinha para o lado dele, né? Dizendo que o Estado, não tendo religião nenhuma, mesmo assim valoriza o fator religioso. Não, o Estado laico nem valoriza nem desvaloriza. Eu repito, o Estado laico é neutro em relação à religião. Mas, evidentemente, que o discurso dele é um discurso mais renovador, e alguns acham que é mais populista, né, que o predecessor. E isso é interessante que exista esse discurso, um discurso mais que inclui, não que divide, e é interessante também saber se esse discurso, na prática, vai atacar os problemas que tem a religião católica, por exemplo. Como que vai ficar o problema até quando a religião católica vai proibir a utilização de preservativos, por exemplo, como controle de natalidade, como também profilaxia, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Imagina na África, né, a situação que nós temos, mas não só lá, né, como vai tratar o problema do abuso sexual que ocorre dentro da igreja, né, se vai continuar acobertando essa situação, como vai tratar o problema da homossexualidade, como vai tratar o problema da mulher dentro da própria religião católica, quando uma mulher vai poder ser cardeal, bispo ou papa, né? Então existem alguns problemas aí muito claros em relação à religião católica, que não dizem respeito a mim, né? Mas que há que ver se o discurso progressista deste Papa consegue entrar nesses problemas e tentar dar uma solução também progressista, como a sociedade do século XXI está demandando. Tá bom? Bom, espero ter esclarecido alguma coisa, foi apenas meu ponto de vista, tá bom? Espero ter esclarecido pelo menos o meu ponto de vista. Nós estamos falando hoje com várias pessoas que estiveram com o Papa ou próximas ao Papa. Eu tenho comentado com cada um sobre a vaidade, porque a vaidade só muda de objeto, a gente já sabe. Alguns têm a vaidade assim, porque o carro é lindo, outros pela cultura, outros pelo sotaque, coisas desse tipo. Você é vaidoso? A experiência de ostentar, poder ostentar, não estou dizendo que você está ostentando, né? Mas poder ostentar
ainda que discretamente, ter estado no Vaticano, ter sido recebido pelo Papa, é uma experiência que alcança a vaidade ou é só espiritualidade? Pois é, se eu falar para você que não sou vaidoso, eu já sou um vaidoso. E, de fato, a honra é muito grande. Não tem como, ao se sentir honrado, a gente não se sentir numa situação como a que você acabou de citar. Então, eu fiquei muito feliz de beijar-lhe a mão. Sinto-me não ser merecedor dessa honra, mas fico muito agradecido de poder ter feito isso. De poder ter feito. E postou essa faixa na internet, que ficou ótimo, né? Eu falei, hoje quem vai roubar, quem vai tirar uma casquinha da faixa sou eu, né? Eu quero saber também, Dinho, o seguinte, você já falou como é que um paciente, um futuro paciente de poucas posses, jovem de 11 a 17 anos, pode tentar ser atendido pela Turma do Bem. E um dentista que queira se juntar a vocês, o que é que ele faz? Se estiver na cidade de Araçatuba ou região, é só entrar em contato conosco. Como? Tem a opção do telefone. Vai, você pode dar? 18 3622 7619. 18 9781 4342. Tem a opção de entrar no site, que a gente já descreveu, e lá tem o cadastro do dentista voluntário. Mas o que é que ele faz? Preenche uma ficha. Não, eu quero saber depois que ele foi aceito. O que ele faz? Quando ele preencheu o cadastro e esse cadastro chegou a São Paulo, ele já faz parte do corpo de voluntários daquela cidade. Ele, vamos supor que colocou, eu quero atender 3 jovens. Então a Turma do Bem vai olhar se tem fila de espera na cidade e já enviar 3 jovens para ele iniciar o atendimento, em que ele presta todo o atendimento a este jovem. Vamos supor que precisa de aparelho. E se eu for ortodontista, instalo o aparelho sem custo algum ao jovem. Mas se não sou ortodontista, eu localizo algum ortodontista da rede que possa prestar aquele tipo de atendimento. Assim como algumas empresas da cidade fornecem gratuitamente os exames radiológicos. Mas é o próprio dentista, que é o voluntário, que diz quantas pessoas ele quer atender. O próprio dentista. Você atende pessoas no seu consultório? A gente atende. Atende. É muito legal. A Sandra atende? Atende. É uma delícia, porque ela faz a coordenação e sabe, tem a experiência de atender aquele que chega. Como última pergunta deste bloco, eu não poderia deixar de fazer uma. O Dinho é espírita e já nos deu aqui uma entrevista como espírita. E como esse Papa parece-me que tem a cabeça bem aberta e como eu já disse, causou celeuma, porque diz que os ateus fazendo o bem também irão para o suposto céu. Eu quero saber, para terminar, como é que você viu esta visita do Papa ao Brasil, se melhorou em alguma coisa, mesmo sendo espírita? Nossa, é incontestável que ele veio trazer o bem. Nós temos que admitir que essa mobilização falou ao coração de todos os brasileiros sobre ideais de amor, fraternidade, cidadania. Muito bacana. Questão de opinião, volta já. Continuamos fazendo o nosso Questão de Opinião sobre o legado da visita do Papa Francisco ao Brasil. Agora conosco, um jovem araçatubense e uma jovem carioca que mora aqui em Araçatuba, e ambos estiveram na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, e eles vão nos contar como é que foi. Olá, Ícaro e Lívia. O negócio é o seguinte, eu quero saber, Ícaro, qual o objetivo da Jornada Mundial da Juventude? O objetivo real da Jornada Mundial foi para a união da juventude católica em torno de um propósito, que é Jesus. Eu acho que o Papa João Paulo II ele teve isso em mente
quando ele disse, ide e fazei discípulos. Eu acho que a gente fez alguns discípulos, no entanto, muitos católicos retornaram à Igreja Católica por causa desse movimento que a gente fez. Eu acho que foi um abalo em todas as casas do Brasil, do mundo, e reuniu de novo essa fé católica e fez discípulos, me tornou um discípulo mais fiel à Igreja e fez novos discípulos também. Olívia, você mora em Araçatuba, mas você é do Rio, inclusive o Ícaro ficou hospedado no seu apartamento em Copacabana, foi ficou. isso? Como é que você veio parar aqui? Então, meu pai, principalmente, quis fazer uma fazenda, né? Aqui, por essa área. E eu tenho família aqui também, como eu tenho no Rio de Janeiro. Mas hoje seus pais são separados, seu pai mora no Rio e sua mãe mora aqui. Quem é que preparou essa jornada para a qual você foi anfitriã para o Ícaro? Isso, foi o Vaticano e a Igreja Católica do Rio de Janeiro, grande parte do Rio de Janeiro. E como que era o dia a dia da jornada? Não era tão idealizado como parece ter sido na TV. Foi, assim, bem tumultuado, né? Houveram algumas manifestações contra a Igreja Católica, eu acho que vocês acompanharam isso. Mas, assim, teve um pouco de tumulto. Né? Eram muitas pessoas, não foram só 4 milhões de pessoas, foram 6 milhões no total computadas no Rio. E aí você imagina o metrô, como não era, né? Parece até que você quase apanhou no metrô. Sim, quase apanhou no metrô. Havia uma senhora lá, ela era de outra religião, então a gente cantava, todos os momentos, a gente cantava músicas de Maria, de Nossa Senhora, e que isso não era do agrado dela, não gostava. Então ela pegou... Isso no metrô? No metrô, lotado de gente, cheio de católico. Ela levantou, subiu no banco e disse, olha aqui, vocês têm que me respeitar, eu sou aqui do Rio, eu não tô gostando nada disso, e por favor, né, eu tô no meu momento de trabalho, eu quero um pouco de paz, vocês estão me atrapalhando. Então, se parar pra pensar, ela tem razão até, porque ela mora lá e a gente está no ambiente dela. Mas eu acho que pelo fato dela ser cristã... Mas ela falou que era cristã? Espero que seja, né? Pra usar a roupa dela dizer que era. Então, se é por causa de Cristo, eu acho que não há o problema. Eu acho que Cristo vence qualquer tipo de preconceito religioso ou alguma coisa que interfira no nosso bem-estar. Aliás, eu acho que não devia ter diferença entre religião. Eu acho que se Cristo é tão bom para mim, para ela ou para todos os cristãos que pelo menos acreditam em Deus, eu acho que isso deveria ser um motivo para não distinção de tipo de religião ou separação. Deveria ser uma união, porque Cristo une. Mas você sabe que, parece-me que 2/3 do mundo não são cristãos, né? Então a gente tem que respeitar a diversidade. Vocês estavam incomodando a mulher ou não? Incomodando não, às vezes é a hipocrisia da parte dela. Né? Bom, ele enrolou e não falou pra gente, Lívia, o que é que vocês faziam no dia a dia desse encontro? Então, tinham vários eventos, né, acontecendo no momento. Que evento tipo o quê? Vocês acordam? Shows, a gente acordava e já ia direto pra Copacabana ou outro lugar, né? E lá se reuniam os jovens e tinha o momento que o Papa chegava, né? E tinha também, antes dele chegar, tinha os shows de vários artistas, não só católicos, e tinham esses eventos. Mas como é que um show de artistas não católicos, qual era a ligação de um show com um evento para cultivar a fé? Pode falar também. Bom, o não católico é assim, não é que eles não eram católicos. Se não era católico, por exemplo, não tinha atitude católica, atitude cristã. Não, mas o que eu quero saber é se o show era só para divertir vocês ou se era para cultivar a fé? Não. Era para cultivar a fé. Teve o show da Fafá de Belém, teve o show do Luan Santana, do Padre Fábio de Mello. Por exemplo, o Luan Santana, houve uma crítica pro Luan Santana. Mas o Luan Santana canta música de Meteoro da Paixão, de não sei o quê, Sinais, né? Mas eu acho que o Luan, ele é católico, ele de uma certa forma, ele mexe com essa fé, porque ele até lançou essa moda de usar terço no pescoço, né? Então não tem que falar tanto dele, não. Eu gostei. Qual foi para você, Lívia, o momento mais emocionante? Foi a hora que eu tava de frente na grade, fiquei bem na grade, né? E o Papa passou assim,
Foi um momento, assim, inesquecível. Sentiu o Papa passando na sua frente? Isso. E diz que o Papa móvel vai a uns 40 por hora, não é muito rápido, não dá nem pra... Mas mesmo assim... Mesmo assim, eu nunca vou esquecer esse momento. Foi, assim, um negócio inesquecível, sem e pra explicação. você? Para mim, houveram dois, né? Esse da Lívia, realmente, eu fiquei lá, né? Eu passei a noite lá, passando frio, chuva, porque foi a primeira vez que eu vi o Papa de perto. Nossa, que rapaz dedicado, muita né? fé, muita devoção, Foi no primeiro dia que eu vi o Papa mais de perto, foi o dia da acolhida do Papa. Foi assim, o Papa chegou, sabe? Então, os helicópteros vinham assim, a Rede Globo cobrindo tudo. Aí aparecia, o helicóptero acompanhava o caminho do Papa. Aí o pessoal, olha, o Papa tá chegando, o Papa tá chegando. E assim, mesmo o Papa passando muito rápido, valeu a pena, porque o certo seria, né? Nossa, fiquei aqui a noite inteira, fiquei aqui o dia inteiro esperando. Não, mas conta a verdade, eu quero saber aquela história que o Papa passou e você disse que olhou para você. Viu. Ele me viu, de verdade. Eu estava com essa blusa amarela, então eu vim aqui Brote com ela, em nossos corações. Isso, o amor pelas vocações. Isso. Né? E aí... E ele passou de Papa móvel e você sentiu que na multidão ele olhou fixamente para você. Sim, ele passou muito rápido. Mas eu acho que como eu fiquei na grade, literalmente na grade, tinha muita gente do meu lado. Na hora que ele passou e eu vi que ele estava passando muito rápido, eu disse, gente, essa é a minha oportunidade do Papa me ver. De fazer contato com o olho do Papa. Era né? a minha chance. Aí eu peguei, como eu tenho os braços grandes, eu fiz assim, né? Papa, não sei o que, assim, ó, bati na cara do povo. Eu acho que eu afastei o pessoal, ele só me viu um amarelo assim no meio do povo, ele olhou assim, aquela cara dele, aí ele me viu, deu um sorrisinho e virou assim. Não sei se ele ficou com medo. Não então sei o Papa, você viu o Papa e o Papa viu você. Houve uma Mas troca de houve sentimentos. um outro momento em que parece que você ficou muito tocado. Qual foi? Houve, o da Fafá de Belém. Como foi o show assim que é inexplicável, uma coisa que eu senti. Ela cantou uma música de Nossa Senhora, uma música de Maria, dizendo que ela é a Virgem das Virgens, a Mãe das Mães. E aquilo vinha, sabe, em mim, eu não entendi. Ela viu aquele vestido amarelo cantando. Arrepiou? Nossa, total. Olívia, parece que houve uma frase do Papa que te tocou muito. Qual foi, hein? Sim, ele disse assim, que uma árvore seca, quando cai, faz mais barulho do que um bosque cheio de vida nascendo. E com isso, e por que ela te marcou tanto? O que ele queria dizer exatamente, hein? Ele quis dizer que... Uma árvore seca é o quê? Uma pessoa sem fé? É, uma pessoa sem fé, uma pessoa assim que não tá nem aí pra religião, entendeu? O mal se alastra com mais Isso. facilidade do que uma igreja em ascensão, mais ou menos isso. As pessoas, a tendência humana é dar mais valor para o ruim do que para o bom. Nossa. A igreja, ela é uma instituição de caridade, uma instituição que está disseminada pelo mundo. No entanto, se tirar a contribuição da igreja com as santas casas distribuídas por aí, nossa, nós temos uma grande contribuição, sim. E eu acho que nós estamos em ascensão, mas... Olívia, eu tô achando que se ele não chegar a Papa, a padre, talvez ele devia ser... Não padre. tem essa vocação, não. Não tem essa vocação. Já que a gente está falando dessa vocação, os dois me pareceram bem vaidosinhos. O Ícaro já participou aqui, eu já vi na revista, inclusive da própria Meg, da Folha da Região. Você pediu um tempo para retocar a maquiagem antes de gravarmos, colocar as camisetas. E o tema de hoje também é a vaidade. E que a gente fala que a vaidade só muda de objeto, porque tem gente que tem vaidade física, outro pela roupa, pelo carro, e outros porque viram o Papa, porque estiveram com o Papa. Como vaidade, ou como seres vaidosos, como é que vocês se veem? A minha vaidade não é vaidade como literalmente é interpretada pelas pessoas. A minha vaidade, ela tá misturada com orgulho. Orgulho de ter sido escolhido para estar no Rio de Janeiro. Eu, talvez por uma recusa que eu tivesse dado, da primeira pessoa que veio me oferecer... Quem que te escolheu? Deus. Ah, foi Deus que te escolheu? Todos somos escolhidos por Deus. Mas eu acho que o meu momento chegou mais cedo do que outra pessoa que não tenha aceito esse Deus. Sei. Deus é que nem água. Todo mundo tem que beber. Só que tem gente que escolhe ficar abrindo Coca-Cola, não quer experimentar desse Deus. Só que aí chega uma hora que cansou de abrir Coca-Cola, né? Entre a depressão... Coca-Cola vai processá-lo, mas tudo bem. Não, Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola.
Eu tô falando assim, uma analogia. Então a pessoa cansa de beber essa Coca-Cola e aí entra em depressão, não vê mais amor à vida, perde todas as expectativas, esperança, né? Papa distante de esperança. Não, você está querendo dizer que você não é vaidoso, é isso? Sou vaidoso, no entanto... Demais. Eu gostei. Vai, Lívia, fala pra gente. Demais. Sou vaidoso. Alto pet. Tem gente que me enche o saco. Falei, cara, pra tirar mais desse cabelo, minha mãe... Não aguento. A pomada pra cabelo, então, nossa. É Não leva pra demais. escola. Ele toma mais conta do cabelo dele do que você do seu, né? É. Muito Olha, mais. Como é que é a sua vaidade de ter visto o Papa? Então, não é assim realmente vaidade, entendeu? Como o Ícaro falou, é um orgulho de ter estado presente lá, entendeu? É se sentir diferenciado de um monte de gente que não teve essa oportunidade de ter estado lá, entendeu? Qual foi a impressão de vocês? Assim, começa, porque senão ele vai roubar a cena de você. Começa, Lívia, qual foi a sua impressão do Papa? O que ele te causou de impressão? Ele é uma pessoa assim que veio para mudar a Igreja Católica, veio para mudar a fé. Mas veio para mudar como? Veio para mudar, mostrando para todo mundo o poder da fé, né, de Deus, o poder da humildade, que ele é muito humilde. Ele mostra... Essa coisa que todo mundo fala do Papa Francisco, da humildade, você sentiu pessoalmente que ele é humilde mesmo? Senti, porque aonde ele passava, ele parava. Primeiro, que ele andou com o Papa móvel, o vidro aberto. Isso foi assim, que chocou muita gente. Sim. Porque se fosse outra pessoa, estaria com medo, né? Por ele ser muito famoso, assim, né? Andar com o Papa móvel, assim, aberto. E isso foi um motivo. E para você, Ícaro, qual foi a impressão que ele te causou? Para mim, o Papa ele é sinônimo de renovação. Ele, de fato, é uma renovação na igreja. A igreja estava, sim, em uma péssima fase, uma fase de decadência. Eu digo isso pela própria missa, sabe? Não havia tanta gente na igreja. E assim que o Papa foi anunciado, e pela humildade dele abaixar para as pessoas que ali estavam no Vaticano, as pessoas que não eram católicas decidiram, não, peraí, né? Vou ser católico. Tudo bem que eu não aprovo isso, porque católico que é católico não é na igreja por causa do Papa. Mas o que ele me traz é uma paz muito grande, uma confiança, nos traz uma autoconfiança. O que vocês acham que houve de mudança, tanto em vocês, depois desse contato com o Papa, como com os brasileiros que vivenciaram a vinda do Papa, seja pela TV ou pessoalmente? Mudou alguma coisa? Mudou muita coisa. Então fale uma que mudou em você depois desse contato ou nos brasileiros que presenciaram. Principalmente a fé, né? Você teve mais fé? Tive mais fé, tive mais crença, né, em Deus. E foi isso que mudou. Assim, e você acha que nas pessoas também? Também. Até nos não católicos? Sim. Eu vi muita gente evangélica que eu conheço comentando sobre o Papa, sabe? Falando disso, que ele é muito humilde, que gosta dele, sabe? Falando isso. Eu fiquei impressionada. E você? O que mudou em você ou você percebeu nas pessoas? É o que a Lívia disse, foi a fé. Que aumentou a sua fé? Sim, fortificou. É como se tivesse colocado uma parede de concreto, sabe? Porque a gente aqui em Araçatuba, na escola, a gente presencia momentos de que a gente tá lá, a professora fala, Igreja Católica, as pessoas já olham assim pra gente, pra saber se a gente vai, né? Tem uma reação. Mas é como se aquilo tivesse fortificado, porque eu não estou sozinho, eu não me senti, nossa, eu estou sozinho, sou o único beato. Não, eu não sou o único beato. E você acha que mais pessoas sentiram isso, mesmo os não católicos? Com certeza. Minha mãe, as pessoas aqui ficaram arrepiadas em casa só de ver, né? Eu imagino quem estava lá, né? A gente... Verdade. Para terminar, eu pedi para vocês pensarem num recado o que vocês quisessem deixar para os jovens. Vocês estão aqui hoje representando jovens e também representando jovens católicos. Vamos lá, Lívia. Então, é para a juventude não desistir da fé, não desistir de Deus. Pode surgir vários obstáculos, vão surgir vários obstáculos, vão surgir várias tentativas para tirar você desse caminho. Mas não desista, mesmo que seja difícil, não desista. Porque Deus sempre vai estar do seu lado e nunca vai te deixar, nunca vai deixar de dar o amor que Ele tem por você. E você, Ícaro? O meu recado vai focado para os jovens, mas principalmente para as pessoas que precisam de
de um fogo interior, de uma autoconfiança. Eu quero dizer a vocês, para que vocês realmente não desistam, existe alguém que está vendo o que está acontecendo na sua vida, só que esse alguém está precisando de você. Por exemplo, havia um cabeleireiro e o cliente cortando o cabelo. E esse cliente estava lá vendo a revista, vendo a Bíblia dele, e o cabeleireiro disse assim, eu não acredito nesse Deus seu, não acredito nesse teu Deus. Então, o cliente saiu do estabelecimento, viu um homem bem cabeludo lá de fora, trouxe ele para dentro e disse assim, ó, este cabeludo aqui está dizendo que não existem cabeleireiros. O cabeleireiro disse, ué, como não? Eu estou aqui, ele que não veio até mim. E Jesus e Deus é a mesma coisa, Ele existe, mas é você que não vai até Ele. Então, eu venho aqui te convidar, eu venho aqui com uma audácia, com uma certa coragem no peito e te chamo para fazer parte, para saber o que é ser feliz de verdade. Não procure felicidade no mundo, o mundo não te ama, as pessoas não te amam tanto quanto elas falam. Você que se decepciona pela falta de carinho, pela falta de fidelidade das pessoas, eu vim aqui te avisar que existe um Deus que te ama e fazer um convite junto à Lívia para começar a frequentar um grupo de jovens, tá? Existem vários grupos de jovens na igreja. E para começar a ir na missa, ela é meio inacessível às vezes para o pensamento de algumas pessoas, não é uma linguagem tão popular, mas o nosso grupo de jovens, eu e ela acabamos de sair de um retiro e realmente eu acho que existem ateus no retiro que saem de lá, nossa, como eu perdi meu tempo sabendo que tinha, sem saber que tinha gente que me amava dessa forma. Foi um prazer fazer este programa falando sobre a visita do Papa Francisco. E depois desse discurso do Ícaro, nós nos despedimos. Até o próximo Questão de Opinião.